Bom dia, a paz do Senhor. É, Gente, eu tô aqui fazendo meu devocional, tá? Não pense que eu tô aqui na cama que eu não levantei hoje, não, porque eu já levantei, tá? Eu já fiz algumas coisinhas que eu me comprometi a fazer. E eu voltei aqui pra cama porque eu tava fazendo meu devocional. Aí eu falei assim, tá bem cedo, né? Acho que eu vou. E minha menina também dormiu, aí ela tá aqui dormindo, quietinha. E eu tô aqui terminando de ler, de fazer meu devocional. E assim, devocional é uma coisa linda quando a gente tá com um tempinho gostoso pra gente falar e pra gente ouvir Deus. Deus fala, sabe? Deus fala. E Deus fala através da palavra, gente. A melhor forma de Deus falar através da palavra. E eu tô aqui no livro de Atos, é, no capítulo 17. Na verdade, essa parte, o capítulo 17 eu terminei. Aí eu tô entrando aqui no capítulo 18. Aí, bem aqui no capítulo 17, até que eu compartilhei no WhatsApp agora há pouco, do 28 ao 31 fala sobre a questão de idolatrias e etc, etc. Depois vocês leem. 17, 20, do capítulo 17 de Atos, do 28 ao 31, que fala para as pessoas se arrependerem, né? É, porque Deus ele vai vir julgar o povo dele, né? Através de Jesus. Então, assim, e eu tava pensando, né, ao compartilhar essas coisas na internet, eu tava pensando assim, gente, o que será que as pessoas pensam da gente, né? Olha pra você ver como que a gente é tola. A gente fica sempre pensando que o outro vai pensar a respeito da gente. Aí eu falei assim, mas tá, eu tô falando de Deus, eu vou falar, porque a gente tem que falar, né? A gente tem que levar o evangelho, né? Então, eu tava pensando aqui, na hora eu olhei para a Bíblia, gente, olha pra você ver como que Deus é, porque eu parei assim um tempinho e fiquei pensando, sabe? Aí, quando eu olhei aqui para a Bíblia, em Atos 18, do 9 ao 10, está escrito: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha para você ver, gente. Olha para você ver. E essa cidade, eu acredito, não é só essa cidade aqui que eu tô morando, que Deus tem muitas pessoas, é essa cidade aonde essas palavras alcançaram, entendeu? Não importa qual cidade que você seja, acredite que Deus, ele te quer, entendeu? Deus tem algo para você, entendeu? Então o evangelho não é limitado. E eu, juntamente com isso, eu tava pensando aqui, por que a gente tem tanto receio de falar da palavra de Deus, né? Porque assim, ó, sabemos que nem todo mundo vem de berço cristão. Por exemplo, eu era uma pessoa que antes eu não era convertida. Então, tipo assim, eu vivi muita coisa no mundo e vivi pro mundo, entendeu? Por muito tempo. Então, assim, ninguém melhor para saber do mundo do que alguém que viveu no mundo, entendeu? Então, assim, quando eu vivia no mundo, era tanta coisa errada. E, tipo assim, o mundo aceita tão fácil, sabe? Mas o mundo aceita o que é do mundo. E eu acredito que o próprio Espírito Santo, na minha pergunta, já me respondeu, né? No meu questionamento, já me respondeu. Porque, tipo, é tão difícil para o mundo aceitar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não é desse mundo. A palavra de Deus é do reino dos céus, entendeu? Não é aqui da terra. Então, assim, por isso que existe essa, como que diz? Esse embate, sabe? É tão difícil falar, às vezes. Não que seja de certa forma é difícil, sabe? Não sei se vocês estão entendendo. É difícil falar do evangelho para as pessoas, porque a gente sempre vai ficar pensando assim, o que, é que as pessoas vão pensar? Porque antes eu via as pessoas falar assim, ai, às vezes é tão difícil falar do evangelho no local de trabalho, para as outras pessoas, etc, etc. Aí eu ficava pensando assim, isso era quando eu estava no mundo, olha para vocês verem. Eu falava assim, como assim é difícil falar? Não é difícil falar de Deus, não. É muito fácil até. Só que quando a gente está vivendo a situação, a gente vê, quando a gente está na prática, a gente vê que realmente. E sem contar que também existem as batalhas espirituais, entendeu? Então, assim, é um pouco difícil falar, sabe? É um pouco difícil falar a palavra de Deus. E ninguém melhor do que uma pessoa que veio do mundo para falar do mundo. Porque quem viveu no mundo ou quem está no mundo sabe como que as coisas são, entendeu? Só que quem tem um chamado de Deus e quem é tocado pela palavra, gente, a gente não consegue ficar lá. Tipo assim, você até fica, porque Deus ele aceita o nosso querer. Tipo, se a gente não quer ter um compromisso com Deus, ele aceita. Por quantas vezes eu falei pra Deus que eu não queria um compromisso, porque eu sou muito intensa com as coisas. Então, tipo assim, eu falava, Deus, eu não quero, porque o dia que eu me lançar, eu vou me lançar de cabeça, entendeu? Então, tipo assim, eu não quero, entendeu? E quantas vezes Deus aceitou? Então, assim, ó, hoje, por graça e muito favor de Deus, é, Deus
mudou a minha mente, entendeu? Hoje, para honra e glória do nome de Jesus, eu tenho prazer de falar que eu sou uma pessoa convertida. E é um processo, tá? Eu não sou 100%, porque a caminhada com Deus ela é longa. E, gente, já tem quase um ano já que eu sou convertida. E, tipo assim, Deus ele tem feito tanta coisa na minha vida e foi tanta renúncia no ultimato. É por isso que eu falo assim, Deus ele é perfeito em tudo. Porque, tipo assim, eu vivi tanto processo pra agora, já quase depois de 365 dias, quase, ainda não tem 365 dias, mas quase 365 dias para eu poder estar falando, sabe, de tudo isso que eu me enchi, de tudo isso que Deus vem me enchendo, o Espírito Santo vem me enchendo, desde o início até agora, sabe? E é um processo, e todo dia é algo novo, todo dia é algo diferente. E Deus, ele fala com a gente. Antes eu falava assim, gente, as pessoas falam que Deus fala na Bíblia, e eu li a Bíblia muitas das vezes não entendia nada. E assim, às vezes eu entendia, às vezes não. Só que, gente, você tem que mergulhar. A Bíblia, a gente tem mania de achar que é só para ler. E não é. A Bíblia você tem que meditar, você tem que ter um tempo para Deus, para você entender. Porque você tem que falar, você ora, fala, e Deus te responde. Mas você também tem que esperar Deus te responder. Porque às vezes você só ora, fala, e não espera Deus falar. Então não espera Deus responder. Então a gente tem que ter um tempo ali sagrado, de preferência pela manhã, tá, gente? Antes de vocês fazerem qualquer coisa. Leiam, meditem na palavra, porque Deus ele fala. Deus ele fala. E voltando a falar sobre o livro de Atos, Paulo mesmo, quanto ele foi perseguido, gente, o quanto ele foi perseguido. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas Paulo ele perseguia também a igreja, mas não era só Paulo, né? Que não foi só Paulo que foi perseguido. A gente sabe que os apóstolos e muitas outras pessoas, até no mundo de hoje, são muito perseguidas porque falam o evangelho, né? Porque falam, anunciam Jesus Cristo. Mas a gente não deve se calar, gente. Como vai dizer aqui, ó, em Atos, capítulo 18, do 9 ao 10. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha pra você ver. Gente, se não for a boca de Deus falando, é quem? Não sou eu, gente. Tá aqui na Bíblia, ó. Eu até... Tudo que eu acho de lindo... Não reparem minha Bíblia, porque ela tá o bagaço. Tanto que eu medito. Olha pra vocês verem. Tá aqui, ó. Não sei se vão ver, dá pra vocês verem. Mas vocês procuram. Vocês vão ver. Direitinho. Tá lá em Atos, capítulo 18, do 9 ao 10. Então, assim, gente. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é perfeito. Deus, ele tá falando com a gente, entendeu? E ele fala o tempo todo. Ele quer salvar o povo dele. Ele quer salvar... Ele não quer deixar ninguém, entendeu? Perdido. Ele veio para salvar nós. Ele veio para nos resgatar do nosso lamaçal de pecado, da nossa imundícia, entendeu? Mas a gente precisa ter um posicionamento. A gente precisa dar um passo em direção à fé. A gente precisa aceitar a palavra de Deus e nos converter verdadeiramente. Deixar o mundo e as coisas do mundo, entendeu? Porque os fins dos tempos tá aí, o juízo de Deus ele tá prestes a acontecer, entendeu? E Deus, ele quer que venha sobre nós o teu amor, a tua graça, e não o teu juízo, entendeu? Ele quer sobre nós a graça, o amor, e não o juízo. Mas tudo é nossas escolhas. E a palavra de Deus vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte. Então escolha a vida para que você vive em abundância. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Bom dia.